Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora pela TV Osasco, a mais um programa APM a Comunidade, que é uma parceria entre a Polícia Militar, o CPAM-8 e a TV Osasco, aqui na figura de nosso anfitrião Paulo Contim, que muito tem contribuído e nos ajudado aí para que fossem divulgados as boas práticas e o trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar aqui na região. E hoje, senhoras, nós temos aqui a participação especial do comandante do 14º Batalhão, que é o Major Gato, né? E também temos a participação do Major Jairo, que é o comandante do 42º Batalhão, que é a Zona Norte de Osasco. E hoje vamos aqui discutir, né, antes da apresentação dos dois, vamos discutir aqui sobre o problema aí da criminalidade, que hoje é um dos problemas sociais que mais aflige, né, praticamente a população. Vamos discutir hoje o problema, além da criminalidade, os resultados operacionais que nós temos obtido aqui na região, o trabalho que tem sendo desenvolvido pela Polícia Militar, as operações, enfim, aguardamos inclusive as perguntas aí de nossos telespectadores através do WhatsApp, o 95893-5075. Uma boa tarde, Major Gato, e uma boa tarde, Jair. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Coronel. Você é o comandante do 14º Batalhão, né? Sim, senhor, exatamente. O Major Gato, eu estou no comandamento interino do 14º Batalhão. Nós já temos aí uma boa afinidade com a área, tendo em vista que nós trabalhamos aqui desde 1992. O 14º Batalhão, como talvez nem todas as pessoas saibam, ele é responsável pelo policiamento ostensivo da área centro e sul do município de Osasco. Uma área bastante sui generis, tendo em vista que nós temos o segundo maior polo comercial da América do Sul, que é o calçadão da Antônio Agu. O segundo maior polo. Segundo maior polo, né? Perdendo apenas ali para a região da 25 de março, né? Nós temos aí diversas faculdades, como as pessoas sabem, nós temos diversos hospitais, nós temos a Avenida Autonomista que corta o município e ela tem 7 quilômetros de extensão, né? E como nós temos ela sentido São Paulo, Carapicuíba para Osasco, tendo ela em alguns trechos 4 faixas de rolamento, então as pessoas podem aí ter uma noção da demanda de fluxo de pessoas e, logicamente, veículos que transitam pela mesma, né? Então, temos uma grande demanda aí, né, por nossos valorosos policiais militares aqui do 14º Batalhão, né? Um trabalho bastante intenso. Muito intenso. Tanto que esse trabalho só é possível ser levado a bom termo, tendo em vista as parcerias que nós temos, inclusive, com o Poder Público Municipal, com a Polícia Civil e, em especial, né, as demais unidades da Polícia Militar, especificamente do Choque, que rotineiramente têm nos apoiado em operações, como foi o caso da semana passada, que vieram as motocicletas do 2º de Choque, vieram as equipes do Comando de Policiamento de Trânsito, que fizeram bloqueios aqui na área. Nós tivemos o apoio de um pelotão da Rota, do 1º Batalhão de Choque, inclusive o COI veio nos apoiar na quinta-feira à noite e tivemos também o apoio do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar. Isso é importante, né? E a gente vai discutir muito sobre esses apoios aí e os resultados que estamos obtendo. Major Jair, você é o comandante do 42º Batalhão. Sim, senhor. O que você tem a dizer sobre o batalhão? Na realidade, eu estou conhecendo a unidade, porque eu estou na unidade há questão de 2 meses. Eu sou oriundo do 36º Batalhão e ali tinha uma peculiaridade que eram 2 municípios que o batalhão tomava conta. Aqui eu tomo conta da Zona Norte de Osasco. Então a gente verifica que a Zona Norte ela é bem peculiar. Ela tem uma área que tem uma dimensão grande de casas, de povoado. E, por outro lado, tem a área industrial também. Então nós temos efetuado operações rotineiras, as operações ordinárias já estabelecidas pela instituição, e estamos implantando umas outras operações no âmbito do batalhão. E tem gerado um efeito positivo. Eu queria ver com os senhores aí, uma pergunta que eu faço, o que hoje está mais alavancando a criminalidade aqui, tanto no 14º como no 42º Batalhão, e as ações que estão sendo desenvolvidas para minimizar, aí, digamos assim, esses efeitos. Aqui no 14º, qual o problema que vocês estão encontrando aqui com termos de criminalidade? O que está alavancando, digamos assim? Bom, historicamente, a área do 14º Batalhão,
ela já tem um indicador de furto de veículo, vamos dizer assim, um número um pouco diferenciado de outras regiões, por conta até desses elementos que eu enumerei, que são o quê? Nós temos o shopping center, nós temos as faculdades, nós temos os hospitais. Então, nós temos na nossa malha viária, fica uma imensidão de veículos estacionados. Em alguns locais, eu posso afirmar que isso ocorre nas 24 horas do dia. E o delinquente, sabendo disso, ele vê esses locais como uma verdadeira prateleira de mercadoria, porque tem o ano, a cor e o modelo do veículo. E a Polícia Militar, sabendo disso, nós patrulhamos esses locais. Acontece que, é isso que eu queria deixar claro aí para os telespectadores, que esses locais não são apenas 2, 3, 4, são muitos. Por exemplo, uma questão que eu já deixo aqui, nós temos 5 estações de trem, e nas imediações desses 5 locais, isso é uma realidade que se inicia na madrugada e vai até praticamente o término do horário do funcionamento das composições. A nossa área comercial é durante todo o horário de funcionamento da mesma. Hospitais e templos religiosos, universidades. Então, é uma imensidão esses locais. Então, acaba se tornando uma demanda para o 14º Batalhão. Então, quer dizer que a prática do crime, além de envolver o criminoso e a vítima, ela está envolvendo também esse local onde esse encontro realiza, como você acabou de falar. Esse local, nós até denominamos aí, ele é um facilitador para o delito. Porque o delinquente, ele para lá vai, e quando esse local está sendo policiado, o crime é dinâmico. Ele dali sai e busca um segundo. Se esse também está sendo policiado, ele busca um terceiro, um quarto e assim por diante. E é humanamente impossível, não a Polícia Militar, mas a qualquer órgão que seja, estar onipresente em todos os locais ao mesmo tempo. Você também sente essa situação? A minha situação é uma parte de Osasco. Então, os problemas que tem na área norte, na área do 14, né? Acaba acontecendo na área de na zona norte também. E nós temos aquela concentração de empresas também, né? Aonde ali próximo ali do SBT, tem várias, muito grande de pessoas, tem uma concentração muito grande de pessoas. E aí que ocorre o delito. E nós estamos atuando nesse sentido. Até para essas operações relâmpagos são nesse sentido. Porque nós temos observado, né? Porque o número de prisões que são realizadas, a gente vê pelas estatísticas, aqui em Osasco especificamente, contando o 14º e 42, são números elevados, não é verdade? São números elevados. Você teria aí de cabeça aí, mais ou menos o número de prisões aí, ou procurados nesse mês, só nesse mês de fevereiro, você teria por acaso? Nós fechamos a estatística até a 0 hora de ontem, né? E nós já temos aí 12 procurados pela Justiça. 12? 12 procurados. E nós já temos aí 52 pessoas presas. 52 pessoas presas. Isso em flagrante por algum crime. É um número alto, por quê? Somando os procurados com os prisões em flagrante, está dando mais de 3 pessoas por dia. E não podemos esquecer também, que é interessante nós alertarmos nossos telespectadores, que saiu aí recentemente, esse fim de semana, uma matéria falando sobre o número de prisões no Rio de Janeiro, né, e em Alagoas, né, que cada 10 pessoas presas em flagrantes, no Rio de Janeiro, 7 são soltas nas audiências de custódias, né? Inclusive, vem de forma bastante explícita nos jornais, porque há uma certa dificuldade aí realmente em alocar vagas nos presídios, apesar de nós termos quase mais de 700 mil presos no Brasil. Então, a gente vê que muitos dos que são presos, eles acabam sendo soltos, não por querer, ou por o juiz quer, ou porque o promotor quer, ou porque a polícia quer, muito pelo contrário, é por causa da flacidez, inclusive, de nossa própria legislação. Da legislação que assim permite. Não sei se você percebe essa dinâmica. A prisão, digamos assim, é reincidente ou reiterada da mesma pessoa num curto espaço de tempo, né? É uma realidade. O que nós percebemos é que o delinquente ele tem uma preferência, uma área de atuação, um filão.
Então, o delinquente que é pego aqui em Osasco, nós temos a cautela de, por vezes, acessarmos o Infocrim e colocarmos ali o nome dele. E nós percebemos que, num curto espaço de tempo, aqui na região de Osasco mesmo, ele já havia sido preso anteriormente por outros delitos. E por situações outras do processo, da justiça, do sistema prisional, ele novamente se encontrava na rua e novamente foi pego pela Polícia Militar. Porque ele não é reincidente no caso, né? Ele não é ainda reincidente. Ele é reiterante, que são coisas que é interessante a gente até alertar ao nosso telespectador, que a pessoa que é reincidente criminal, ela foi julgada, condenada e aquele processo transitado de julgado. Agora, a reiteração criminal é a pessoa que pratica um crime, por exemplo, em janeiro, pratica outro em fevereiro, março, pratica 2, mas ele não foi julgado por nenhum, então ele continua ainda dentro da primariedade. Exatamente, e ele é pego em flagrante na rua cometendo mais um delito. Quer dizer, fica até uma situação constrangedora muitas vezes para o policial, que ele novamente vai conduzir aquele indivíduo, aquele delinquente, para o distrito policial, onde vai ser lavrado o flagrante, ele vai para o sistema prisional e nós não temos a certeza de quanto tempo que ele ficará nessa situação ou ele retornará às ruas na prática de outro delito. É realmente uma situação a gente fala da impunidade, né? E o que gera realmente mais e mais para ter do crime é a certeza que o indivíduo ele não vai ser punido momentaneamente por aquele crime que ele cometeu. Agora, Jário, lá no 42º Batalhão, nós temos uma área mais periférica ali, praticamente uma área periférica e tal. Vocês encontram tanto problema assim como se encontra aqui na a região centro e sul de Osasco ou não? A dimensão é a mesma, né? Nós temos os mesmos problemas, porque apesar de ser um concentrado de pessoas, os problemas são semelhantes, né? E quantitativamente, seria similar ou não? Bem similar. O que eu acompanho no dia a dia, a média de pelo menos por dia, a gente tem 2 ou até 3 recapturados por dia. Já ocorreu. Por dia? Por dia. Então a nossa média lá de recaptura de indivíduo também é muito alta. E me conta uma coisa, dentro das operações que você tem realizado lá na área do 42º, essas operações elas são voltadas a quê? Que tipo de operações que você desenvolve lá, com quem? Porque eu sei que tem uma base comunitária lá na área do 42, assim como tem na área do 14 também, no Metalúrgico e na Vila dos Remédios. Vila dos Remédios. Inclusive na Vila dos Remédios tem feito um excelente trabalho lá, o comandante ali da própria base, que tem dado efeitos extremamente positivos, porque eles estão trabalhando com uma parceria muito próxima aí daquela comunidade local. E os resultados são extremamente expressivos, né? Queria que você falasse alguma coisa sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido. É um programa que está sendo desenvolvido, é o Vizinhança Solidária. Então, as pessoas, elas têm aquela ligação uma ligação maior com a base comunitária, então todos os problemas acabam sendo levados para a base. E cada família, cada rua tem uma espécie de um gestor que leva os problemas e acaba sendo um vigilante que traz toda e qualquer novidade para a base. E ao acompanhamento do sargento. Eles participam ativamente das reuniões de CONSEG. Então, essa ligação mais direta com a base comunitária, com a Polícia Militar, proporciona essa efetividade do policiamento. E aqui, Gato, aqui vocês também temos a metodologia. Metalúrgicos, né? Metalúrgico. Aqui, né? A metodologia é bastante semelhante. Talvez o Major Jair não tenha citado, uma das principais providências é a criação de um grupo de WhatsApp, que hoje é uma ferramenta, nós também temos mecanismo muito rápido. Bem lembrado. Isso é importante alertar nossos telespectadores aí, que como funciona isso aí? No caso lá do Metalúrgico, quem encabeça isso é o Sargento Alberto, que é o comandante da base comunitária de lá, né? E após ser feita uma explanação, uma reunião com os moradores, né, foi explicado a finalidade, como deve ser utilizado isso daí, e como foi dito pelo Major Jário, nós temos aí pessoas da comunidade que são, assim, vamos dizer, interlocutores, Exato. Em particular com a base, porque fica difícil você interagir ao mesmo tempo com centenas de pessoas. Então, vocês têm, se tem aí, a própria comunidade elegeu, escolheu, né, lideranças, vamos dizer assim, e eles fazem a canalização dessas informações
Quando não são coisas urgentes pelo WhatsApp, né? Que aí pode ser feito por qualquer um e de pronto. Quando é uma coisa que demanda, talvez, uma política pública, às vezes até nem propriamente da Polícia Militar. Pode ser de uma outra, até inclusive de outra esfera de governo. Isso é feito através dessas lideranças. Essas lideranças sempre se cotizam para poder... se comunicando e juntas, é uma filosofia até semelhante ao do Conseg, juntas procuram a resolução daquele problema. Porque muitas vezes o que a gente chegou à conclusão e verificando, que a própria comunidade, ela pode também, sendo uma força viva, resolver o problema. Porque o poder público, vamos dizer lá, municipal, é um problema de um local lá que tem um cano, que está despejando água num local indevido, mas essa água não é esgoto, nada disso. De repente a comunidade se conscientizando, coloca um cotovelo lá, uma curva e resolve o problema. Foi muito menos oneroso e mais fácil e mais rápido do que você acionar de repente um órgão responsável da prefeitura. Porque o que nós falamos sempre, né? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? De todos. E eu queria até agradecer aqui a participação do Guilherme Coutinho, né? Obrigado, hein, Guilherme, pelo abraço aí, final do telefone 7160. Ele pergunta que as áreas próximas ao centro de Osasco, ela tem muito roubo de celulares. Por que isso acontece? Queria que você explanasse alguma coisa sobre o problema do celular, que hoje realmente é um dos grandes problemas que aflige aí, que entra no caso do roubo, né? O roubo de celular. Do roubo, é aquele roubo de arrebatamento, você está andando, vem alguém com uma bicicleta, com uma moto, passa, puxa, não deixa de ser roubo, porque utilizou-se de uma violência para obter esse bem aí, né, que estava na posse aí da vítima. Agora, celular é um bem de consumo extremamente muito procurado. Eu queria que vocês explanassem alguma coisa aqui sobre o celular, inclusive sobre os locais, né? Que apesar de estar bloqueado o e-mail, o que hoje estão fazendo aí para vender pads de celular separado? Que alerta que vocês dariam às pessoas aí para não utilizarem esses locais aí que, digamos assim, são receptadores de celulares, produto de furto e roubo? Por gentileza. Bom, foi muito oportuna essa pergunta aí do Guilherme, tendo em vista que também causa bastante demanda na nossa estatística. Já de algum tempo para cá, o roubo, ele vem sendo alavancado, boa parcela dos roubos que nós temos na nossa estatística é o roubo a transeunte. E quando eu digo para os senhores a transeunte, eu estou dizendo roubo a celular. Basicamente o que está sendo levado é celular e pertences. Poucas vezes esse pertence inclui aí dinheiro, porque está se tornando uma prática mais comum das pessoas o uso da moeda plástico, cartão, né? E o celular, todas as pessoas têm, né? Então, o que nós pedimos, e passamos aqui uma dica até antes da gente elencar os locais e como eles vêm atuando, que as pessoas evitem fazerem uso do celular quando na via pública, principalmente quando caminhando. Por vezes nós já temos notícias... Ouvindo música, ponto de ônibus. As pessoas ficam ostensivamente teclando, atravessam a rua teclando com risco de serem atropeladas, elas nem percebem, elas se auto-hipnotizam, elas colocam toda a atenção delas voltada para o aparelho e elas desligam do que ocorre ao seu redor, no entorno dela. Isso, inclusive, foi uma matéria televisiva em tempos recentes aí de uma outra emissora e que mostrou que as pessoas ficam totalmente alheias. Uma pessoa pode caminhar ao lado dela durante 10, 15 metros e ela não se apercebe da presença dessa pessoa. Sequer olha para o lado. Aí fala, mas como essa pessoa... fone de ouvido, né? Às vezes você está com fone de ouvido, né? Importante. E como elas não percebem? Porque elas estão hipnotizadas, totalmente distraídas. Elas fazem o caminhar dela e na direção é uma coisa autônoma. Você entendeu? E esse assunto já reiteradas vezes, como todos nós telespectadores aí, que de forma bastante aí fiel tem nos acompanhado aí na TV Osasco, a gente tem dado vários alertas com relação ao problema do celular, né? Então, inclusive dentro do ônibus, dentro do trem, logo que sai do trem, as pessoas realmente ficam totalmente alheias. Por exemplo, nós temos equipes, tanto motocicletas quanto viaturas 4 rodas, que elas fazem um horário diferenciado, percorrendo pontos de ônibus a partir das 4h30 da manhã,
tendo em vista que, estatisticamente, nós tivemos notícia de roubo a celular nos pontos de ônibus. Roubo a celulares nos pontos de ônibus. Qual horário? A partir das 4h30 da manhã, principalmente nas periferias, que são as pessoas que lá residem e vêm para a área centro, para pegar o trem para ir para outros locais, ou mesmo para aqui trabalharem. E qual que é a forma que esses indivíduos agem? Ponto de ônibus, 2 ou 3 pessoas, todas de cabeça baixa, cada um observando o seu celular, simplesmente. Esse daí é um assunto que nós vamos voltar agora, logo após um breve intervalo, porque é um assunto extremamente importante, porque hoje praticamente o roubo de celular está na faixa de 28% a 32% dos crimes de roubo ocorrido a transeuntes. Então é um assunto extremamente preocupante que nós vamos voltar a discutir. E um breve intervalo nós retornaremos daqui a pouco, e não esqueçam os nossos telespectadores, telespectadoras, de fazerem as suas perguntas, suas dúvidas, através do nosso WhatsApp 958-93-50-75. E daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos aí de retorno, né, ao programa APM Comunidade. Obrigado aí aos nossos telespectadores pela audiência. E vamos dar continuidade aqui, que nós já havíamos falado no bloco anterior, sobre o problema do roubo de celulares, né, que tem nos prejudicado muito, e depois responder algumas perguntas aqui de nossos telespectadores. Gato, como você estava falando, o problema do celular, o arrebatamento em ponto de ônibus, queria que você desse continuidade à sua explanação. Bom, o que nós observamos na prática com relação ao celular, que as pessoas que vão trabalhar, isso desde a madrugada, que se concentram nos pontos de ônibus, elas lá chegando no ponto, elas já começam a ou ouvir música ou mesmo a teclar no celular. E tendo em vista que nesses horários a luminosidade é baixa, então de longe você visualiza o celular. Por vezes você não visualiza nem o sexo, consegue identificar da pessoa, né? Mas você vê que tem um celular. E qual o modo que esses ladrões estão se utilizando? Ou a pé ou com motocicleta, eles se aproximam desses pontos de ônibus e se aproveitando, vamos dizer, desse medo das pessoas, eles já chegam gritando, por vezes, perdeu, perdeu, e fazendo menção de estarem armados, quando eles se preocupam em levar apenas os celulares. E numa ação dessas, eles cometem, por vezes, 2, 3, 4 roubos. Por quê? São 2, 3 ou 4 pessoas. Agora eu pergunto, tem sido realizadas algumas ações com relação a essa faixa de horário, inclusive com a colocação de policiamento nesses pontos de ônibus aí, que demonstram um maior grau de vulnerabilidade? Exatamente. Como eu estava dizendo, a gente tem colocado tanto viaturas 4 rodas, quanto motocicletas, que são mais ágeis. Por quê? O veículo comumente utilizado por eles quando não estão a pé são motocicletas. Então, para fazer frente a essa demanda, nós também implementamos motocicletas. Tanto no período, vamos dizer, aí da madrugada, a partir estando na rua às 4h30 da manhã, como o período da noite, porque o período da noite também é recorrente. O problema, com menor intensidade, diga-se de passagem, mas também é um problema recorrente. Em alguns locais, por vezes nós estamos colocando, mesmo em que pese aí ser um período de baixa visibilidade, porque é de madrugada ou à noite, nós estamos colocando policiamento a pé com aquele colete refletivo. Quando o problema é tão recorrente que não basta ser patrulhado, e sim tem que ficar um policiamento estático naquele ponto, tendo em vista o fluxo enorme de pessoas chegando e saindo do local, a gente está tomando por base e colocando o policiamento a pé naqueles locais. Lá também, você também tem esse tipo de problema também nos pontos de ônibus? É aquela história, a oportunidade faz o ladrão. Como o Gato bem explanou, o indivíduo vê as pessoas no ponto de ônibus ali, celular ligado, ali a tudo que está acontecendo em volta. O indivíduo vem e arrebata a pessoa mesmo. E vocês têm realizado também, ou estão... Diversas operações nesse sentido. Temos utilizado principalmente a ROCAM, nossa, policiamento com motos, ele se inicia mais cedo, por volta das 4h30 da manhã, já com vistas a esses locais que já apresentam
uma certa demanda. E aproveitando também o momento, eu queria que vocês receberam também policiais militares aí recém-vindos, né, da Baixada, Sim. né, que estavam na Operação Verão. Estão trabalhando já? Tropa recém-formada, né, sangue novo, né, para renovar o efetivo. Nós já estamos colocando em operação o pessoal principalmente para conhecer a área primeiro, né, saber os pontos críticos, para depois desempenhar o papel no policiamento ostensivo motorizado. Motorizado. Em Você também princípio, recebeu, ele está né? a pé. Também, a gente, em princípio, aí nós estamos colocando ele no policiamento a pé. Exato. E justamente nesse horário aí eles vão estar trabalhando da madrugada até o período da tarde, com vistas aí a esse problema do celular. É uma forma deles que ainda não conhecem bem a área, já ir se afinizando com as principais avenidas, tendo em vista que esses pontos de ônibus, na sua maioria, são nessas principais avenidas da área como um todo, e se aproximando do problema da comunidade, para num segundo momento eles poderem estar prestando o melhor serviço quando no policiamento motorizado. Perfeito. Eles vão ter conhecimento dos pontos críticos, né, dos pontos vulneráveis da área, né? Porque são recém-formados, né? São Exatamente, policiais que foram recém-formados e que vieram aí a fortalecer, digamos assim, a equipe, né? A equipe 14º e do 42, que no conjunto não deixa de ser a cidade de Osasco, não é verdade? Sim. Exatamente. A Carol faz uma pergunta aqui interessante aqui, a Carol Sampaio. Obrigado pela pergunta, Carol. Final do telefone 1472. Ela faz uma pergunta: qual o local da cidade de Osasco tem mais casos de violência? Acredito que seja o Conceição. Viu, Carol? Eu até posso responder, depois quero que o Gato também, vai depender do tipo de violência aqui a qual você se refere. Se é homicídio, se é roubo de veículo, se é furto de veículo, porque há uma certa dissonância com relação a alguns tipos de crimes da localidade onde esse crime acontece. Se for em relação ao homicídio, não é o Conceição, apesar de que os números aqui na cidade de Osasco estão baixos. Mas eu vou deixar aí o Major Gato, aí, o Jairo, para que respondam aí essa pergunta aí com mais propriedade. Bom, o que eu posso afiançar a nossa telespectadora, que inclusive que o que eu estou dizendo, ela pode posteriormente estar entrando aí no site da Secretaria de Segurança Pública e vendo os índices de homicídio da cidade de Osasco. Isso é aberto a todos aí, né? E ela vai poder estar atestando que os índices são baixos. Graças a Deus, o Osasco de hoje não é mais o Osasco de 30 anos atrás, né? Graças a um trabalho forte que foi realizado e a uma melhora, uma mudança na nossa sociedade, esse número é baixo. Chega até a estar de acordo com o recomendado pela ONU. Agora, os casos de homicídio que nós temos hoje, eles são poucos e esparsos. Eu não posso, aqui os números são tão pequenos que eu não posso afiançar que a periferia é maior do que um número que tenha dado na área central, que faz parte da área do 14, por exemplo. Por quê? Infelizmente, o homicídio ele se dá por muitos fatores, né? De repente, eu tenho um homicídio que foi passional, ele ocorreu dentro da residência entre um casal que vivia maritalmente, né? Não está ligado a um crime por roubo, né? Por uma briga por droga, não, foi dentro de um lar. E né? com relação à situação que ocorria muito ali no Conceição, as pessoas falam muito, citam muito Conceição, que é um bairro maravilhoso, eu conheço pessoalmente, você conhece também. Com relação a esses bailes funk, os pancadões lá, tem gerado algum tipo de problema? Os bailes funk, eles diminuíram muito no Conceição. Eu não vou falar que acabaram, mas diminuíram muito, como os próprios moradores podem atestar. O que nós constatamos é que as pessoas que gostam de participar desse movimento cultural, eles têm vários locais aqui no município de Osasco, em particular posso falar aqui pelo 14º Batalhão, e são muitos, são dezenas, tá? Não estão na casa da unidade, não, é na casa das dezenas, em que eles se reúnem por vezes. E a Polícia Militar tem feito um trabalho forte, juntamente com a Guarda Municipal, se antecipando a esses bailes e ocupando os locais, os espaços, antes que eles ocorram. Por quê? Ainda hoje os bailes funks, eles são realizados
sem, vamos dizer assim, a aquiescência do poder público. Eles não comunicam a prefeitura, eles não comunicam a polícia militar, o Demutran, a delegacia da área, ou seja, qualquer órgão público que seja. Então, por isso, esses espaços são ocupados, para que ali não venha haver obstrução da via, o uso de bebida alcoólica, a perturbação do sossego, por esse motivo. Isso é importante ressaltar, inclusive foi fato que conversamos já por diversas vezes aqui no nosso programa, que é um alerta, inclusive, aos pais, né, os pais desses jovens, desses adolescentes, para que os pais observem, fiscalizem, realmente fiscalizem, e aprender, às vezes, a falar não ao filho, não vá, não faça. Por quê? Tem que tomar muito cuidado, porque por detrás desses bailes funk, que é um movimento cultural realmente extremamente importante e salutar, existem aqueles aproveitadores, né? Os aproveitadores deste momento para fazer o quê? A distribuição, às vezes, gratuita de entorpecente, para que depois a pessoa se vicie e passe a consumir, a comprar. Exatamente. Então, eu recomendo a que os pais acompanhem, estejam próximos aos seus filhos que ainda estão numa idade bastante tenra, estão na puberdade ainda, na fase de descobrimento, na fase do super-herói, né, que nada acontece comigo, eu vou estar sempre bem, acontece com o meu vizinho, com o meu amigo, mas comigo nada acontece. Então é importante esse alerta aí que nós, com uma experiência de vida, não só na polícia, mas sim a experiência de vida no dia a dia, nesses rincões aí que existem aqui na cidade, em outras cidades, a gente tem essa experiência e a gente vê que há muita permissividade, né, meu? Não, pode, deixa meu filho se divertir, deixa as coisas acontecer. Mas nós temos que ter esse controle, né? Nós temos que ter esse controle, porque senão uma outra pessoa passa a adotar o seu filho. Na verdade, daí vai ser tarde demais, pois não? Com certeza, e nesse aglomerado, nessas pessoas que se reúnem com esse objetivo do baile funk, o que a gente constata com a experiência são coisas assim bastante fortes para a faixa etária de boa parte daqueles jovens que lá estão. Tá? As próprias vestes da maioria deles, de boa parte deles, expõe muito sexo, seja do homem, seja da mulher, e talvez aquela faixa etária eles não estejam preparados para certas coisas. Mas isso é um tema aí que envolve bastante os pais, que o que a gente pode indicar e pedir, porque nós também somos pais, é que, como o Coronel Virgulino salientou, que eles olhem um pouco mais para os seus filhos e que, olhando nos olhos dos mesmos, eles possam dizer não e explicar o porquê desse não, e não basta dizer não, né? Mas explicar, com cenas, inclusive, que eles podem, já que os filhos também frequentam, os que não frequentam, nós temos diversas vamos dizer, matérias jornalísticas na internet que mostram claramente o que eu estou querendo aqui dizer. Que eles acessem um dos conteúdos desse e mostrem para o seu filho, eu não quero você lá por esse motivo. Com certeza, né? Com certeza. E só salientando, nós temos aqui na área do 14º dezenas de locais que eles se reúnem. E o número só não é maior da ocorrência desses bailes, vamos dizer assim, sem o consentimento do poder público, porque nós estamos bastante vigilantes e presentes nesses locais. Agora, se eu também não vou atestar aqui que de dezenas não possa um deles ocorrer, porque eles são dinâmicos. E através mesmo do Facebook, do WhatsApp, quando eles veem que a presença do poder público em um espaço, um determinado espaço, rapidamente eles se comunicam pelo Face ou pelo WhatsApp e marcando o encontro para um outro ponto que seja. Com certeza. Né? E quando às vezes a vizinhança chama a polícia militar, tendo visto aquela perturbação de sossego, as pessoas não podem dormir, porque no dia seguinte são pessoas trabalhadoras que querem ir para o serviço mesmo no final de semana, a polícia chega e às vezes às vezes não, a grande maioria das vezes, ela é agredida aí com pedra, não é verdade? Pedra, jogam rojões. E outra coisa, isso não é, digamos assim, ação de pessoas normais, que são pessoas que realmente iniciam esse tumulto já drogada, alcoolizada,
E é óbvio que a massa que está no seu entorno vai acompanhar, mas faz de forma proposital, não é verdade? Então a gente torna a recomendar, né, a essa ação aí dos pais, que é extremamente importante, né, que é uma instância, né, de controle social informal, né, que a família, né, a igreja, a escola tem que agir, né, na verdade, tem que agir e orientar os nossos jovens. Porque senão vai cair na última instância, na última malha, que é as instituições formais, que é a polícia, o Ministério Público, a Justiça. Não é verdade? Até para ilustrar o que o senhor... Pois não. Desculpa cortar o senhor. Até para ilustrar o que o senhor está falando, houve uma situação, eu fiquei sabendo de uma menina que, em princípio até menor de idade, que ela ficou grávida e a única referência que ela tinha tudo indica que tenha sido num baile desses, e que a única referência que ela tinha do pai da criança é que ele usava um tênis branco. Você vê a gravidade da situação. Então, a pessoa entra em êxtase e perde a noção das coisas. É grave. Então, a gente tem que fazer esse alerta aí para que os pais estejam sempre alertas. Eu queria agradecer aqui, olha que bacana aqui, a participação aqui do João José. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Ele manda um abraço aqui à Polícia Militar de São Paulo, ele está nos assistindo pela internet. João José, obrigado aí pela participação, por estar nos assistindo. Você está num estado aí extremamente maravilhoso, que a gente tem acompanhado muito aí, inclusive a atuação da própria Polícia Militar. Temos grandes amigos aí na Polícia Militar de Minas Gerais, uma polícia sempre atuante, né? Sempre auxiliadora, protetora aí da comunidade. Obrigado, João. E temos aqui, olha, uma pergunta aqui que vocês podem até responder ou eu responder, que é do Cássio Camar, né, final do telefone 9908. Ele pergunta qual a cidade é mais fácil de policiar. Carapicuíba, Barueri, Osasco, Itapevi. Não há cidade fácil. Por favor, podem responder, por gentileza, se vocês Bom, quiserem. pela minha experiência, eu digo que, como já foi adiantado aqui, não há uma cidade fácil. Por quê? Cada cidade tem as suas particularidades, as suas demandas. A tendência cultural, inclusive, isso é um fator que tem que ser destacado, porque a polícia, ela é para servir e auxiliar a comunidade. E é a linha de frente, né, da segurança pública no Estado. A Polícia Militar é a linha de frente. A que primeiro chega é que está na frente, né? E nós estamos diretamente envolvidos com, vamos dizer assim, os gostos, as aptidões, a cultura dessa comunidade, até para melhor servi-los, né? E mesmo porque a Polícia Militar tem por base a distribuição dos seus meios materiais e humanos de acordo com a população, com a geografia, com as peculiaridades de cada região, de cada município. Então, com certeza, não tem município ou localidade melhor ou pior para se trabalhar. Cada uma tem as suas particularidades. É bom, Cássio? Até bem pouco tempo, Pois até para ilustrar, eu que estou há 2 meses apenas em Osasco, eu trabalhava em 2 municípios. E cada município tem a sua particularidade mesmo. Não existe um município mais com fácil. propriedade. Diferente, né? Depois tem as suas diferenças, mas o policiamento, a efetividade é a mesma. A Polícia Militar tem que atuar do mesmo jeito. Senhores, estão me avisando aqui já que vamos aí mais a um breve intervalo, né? Daqui a pouco retornaremos para nos interagirmos com nossos internautas aí, com as pessoas que nos estão assistindo pela TV Osasco, pelo canal 3 da NET. E não esqueçam, né? As perguntas os senhores podem fazer através de nosso WhatsApp 95893-5075 e vamos para um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos. Já estamos de retorno com o programa PM a Comunidade, inclusive agora respondendo a diversas perguntas que têm chegado. E tem uma muito bacana aqui, da Silvia Lopes, final do telefone 1101. Ela disse que gostou muito do programa passado sobre as enchentes. Ela fala que passou por um problema de enchente e as dicas que foram passadas a semana passada foram bastante úteis, né? Obrigado, Silvia Lopes, pela lembrança aí. É importante, né? A semana passada nós tivemos aqui a presença do Coronel Lago, Coronel Ernesto, né?
que inclusive foi passado algumas informações extremamente importantes, né, sobre o problema voltado principalmente ao bombeiro, né, as enchentes, incêndio, problema de gás. Então sempre tem uma utilidade importante aí às pessoas. Agora tem uma pergunta aqui, Gato, do Charles Soares 9017, o final do telefone. Ele pergunta por que existe uma rejeição por parte das periferias. Em vários países, nós vemos uma cultura diferente, onde existe um bom relacionamento de ambos, a polícia e a periferia. Você acha que há esse tipo de problema aqui na cidade? Uma rejeição aí, porque existe uma rejeição por parte da periferia. Agora, essa rejeição seria com relação a quê? É que eu não entendi a pergunta do Charles Soares em relação à polícia. Não vejo nenhuma, muito pelo contrário. De acordo com a interpretação que eu tive, né? O que eu posso afiançar ao Charles, que isso daí eu garanto que é um estereótipo. É estereótipo, tá? Né? Não condiz, e eu já faço aqui uma informação de pronto aí, como vai ser, vou calcar minha resposta. A única base comunitária de segurança que nós temos no 14º Batalhão e que foi criada em 1997 foi na nossa periferia da área do batalhão, no extremo, lá no conjunto dos metalúrgicos. Para quem é aqui de Osasco sabe como era o final da Avenida Sara Veloso, que hoje é essa maravilha que nós reconhecemos, toda urbanizada, com ligação para Carapicuíba e tudo mais, o Rodoanel, e como ela era em 1996. E a base comunitária de segurança foi colocada justamente lá, em detrimento de outras localizações. Vamos até aqui fazer algumas elucubrações, por exemplo, no eixo da Avenida dos Autonomistas, na área central do município de Osasco, na Vila Iara, no Bela Vista, na Vila Osasco, foi escolhida para ser colocada justamente no conjunto dos metalúrgicos, que era o quê? O nosso ponto mais afastado de urbanizado da área. Né? Então, o que eu posso afiançar para o nosso amigo Charles é convívio que não, é muito bom. A polícia militar, ela não, mesmo porque, se nós fizermos uma enquete, como nós temos essa pesquisa, de quais classes que vem o policial militar, ele sai de qual classe social? Ele sai da classe E, da classe D e, no máximo, poucas vezes, da classe C. O nosso efetivo, o nosso homem, ele jamais é da classe A, da classe B e muito difícil, inclusive, da classe C. Todos nós viemos da periferia. Eu vim da periferia, todo mundo é da periferia. Então o convívio é fácil e às vezes é mais simples de entender. É óbvio que às vezes, eu acho que a pergunta ela deve estar relacionada a algumas situações em que mostra na televisão onde há um determinado tipo de crime, a prisão de um determinado marginal pela polícia e a comunidade vai em cima. Não é a comunidade que vai em cima, são parentes daqueles marginais que ficam agitando, gritando, porque não querem ver o seu ente, aí o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho ser preso pela polícia. Então cria essa agitação aí no entorno e outras pessoas que não estão envolvidas acabam se envolvendo na situação. Não é verdade? Exemplo até complementando o que o Major Gato já falou, nós temos o exemplo da base dos remédios, em que a comunidade se envolveu e a periferia também. A periferia também. A periferia, a comunidade se envolveu, se dá muito bem com os policiais da base. Então, trata-se de um estereótipo mesmo, em razão daquilo que o senhor mesmo comentou. Realmente, não tem relacionamento, né? Não há nenhum tipo de relacionamento. Temos uma pergunta aqui, ela está... É verdade, a Juliana Conceição, final do telefone 670. Ela pergunta se é verdade que, apesar da folga, o policial sempre deve estar atento. Ela pergunta. Ou seja, nunca tem folga nem férias. Não é bem assim não, hein? Porque se não tivesse folga nem férias, com certeza não estaríamos vivos, né? O ser humano não Porque aguenta, o policial né? militar, realmente ele tem que estar atento, né? Por isso que, e não só o policial militar, como todos. Bem disse agora há pouco, aí logo no início do programa, aí o próprio Major Gato, como o Major Jairo, eles foram muito claros em pedir a atenção das pessoas
para que fiquem atentas, né? É aquele negócio, ó, não dê oportunidade ao que o marginal, digamos assim, faça alguma coisa contra você. Então, tem que estar atento. Se você percebe, eu até vou falar uma coisa importante, isso é muito importante. Se você percebe que uma pessoa está próxima a você e você desconfia, seu instinto falou alguma coisa, olhe nos olhos da pessoa. Você vai inibir a pessoa. Isso eu lhe garanto. verdade. Olhe nos olhos da pessoa. Olhe, porque ela vai perceber que você está atento ao que ela está fazendo. Aí ele já desvia, já sai de perto. Então, são situações que é importante passar para nossos telespectadores, porque se vê numa situação dessa, não tenha medo nenhum. Olhe para a pessoa e encare a pessoa, olhe no olho da pessoa. Ela vai se sentir inibida. Não é você que tem que se sentir inibido, né? É a pessoa que pretende fazer alguma coisa errada com você que tem que se sentir inibida. É verdade? Então, tem férias, mas sempre atento. Sim, a preocupação sempre existe, a folga nossa também, a gente tem que estar sempre atento. O José Cantagalo, final do telefone 0981, ele pergunta aqui se um policial ele pode ser padre ou pastor. Isso vai contra os princípios da doutrina? Por favor, pode responder vocês mesmos. Não. Bom, o que eu falo pela experiência, pastor, ele pode ser. Ele pode ser pastor, mesmo porque a maioria das igrejas, elas não têm vínculo empregatício entre pastor e igreja. Então, ele mantém essa atividade como um serviço comunitário, como um serviço de fé, como uma religião, praticante de uma religião, como qualquer outro profissional, qualquer um outro cidadão. E ainda eu faço aqui, não é a minha situação, tá? Mas eu ainda faço aqui um louvor, que ele está fazendo um trabalho até a mais, porque ele está tendo uma participação ativa num trabalho social. Muito bonito, então pode ser sim. Agora, no caso de padre em particular, nós temos ainda no quadro, né, do capelão. Mas capelão. Aí é caso de vagas, se eu não me engano, são 1 ou 2 apenas, vagas e para o estado todo, então é uma coisa em particular. Mas pastor é uma coisa muito comum de se ter. O policial, ele é um cidadão, ele é uma pessoa como outra qualquer, né? Ele tem a sua religião, ele pode ser pastor, porque... E tem uma profissão tão nobre quanto qualquer outro tipo de profissão. Ele é um ser humano como outro qualquer, ele tem a sua religião, ele pode não ver... É como fala, no horário de folga, né? Horário de folga, folga dele, ele exerce, digamos assim, a religião junto à sua comunidade, junto à sua igreja. Isso é extremamente importante, né? Porque vai trazer coisas boas, não é verdade? Que é preferível ele estar envolvido com esse tipo de situação, ou porque está no bar, ou está perturbando a mulher, ou está fazendo outras coisas. Então é importante esse convívio, digamos assim, religioso. Suporte aí, religioso, né? Suporte religioso, então isso aí realmente é importante. Fica até muito positivo para ele como pessoa e para nós quanto instituição, tendo em vista que o bom policial que ainda tem essa prática, ele acaba sendo um exemplo duplo, né? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Ele é um policial honesto, cumpridor de suas obrigações e que é um bom pai de família e que ainda no seu horário de folga, através de uma religião, ele procura ainda auxiliar as pessoas, dando um acalento espiritual. Inclusive, aproveitando, a gente está praticamente no final do nosso programa, um telespectador recentemente aí nos perguntou e manteve contato comigo, mas infelizmente eu não consigo lembrar o nome dele. Ele perguntava se, tendo mais armas, certo? Se a população tivesse mais armas, que iria haver uma diminuição de crime. O que vocês acham disso? Olha, o que eu posso falar é da minha opinião pessoal, depois o Major Jairo, se ele quiser, colocaria a dele. Eu vejo que não é a solução, tendo em vista que o nosso país, nós temos uma população muito boa, contudo, por vezes, nós notamos desentendimentos banais que chegam às margens da violência, principalmente no trânsito. E a questão que eu faço, que eu deixo para todos, é o seguinte: será que se esses condutores estivessem armados, eles naquela ocasião de uma desavença no trânsito, eles não iriam fazer uso dessa arma? Porque nós temos notícia, todos têm, a imprensa noticia vários casos,
em que uma discussão de trânsito é comum elas chegarem às agressões físicas. Só que uma agressão física é uma coisa que um se lesiona levemente aqui, o outro acolá, em poucos dias estão todos tranquilos. Agora, e o uso da arma? Porque a arma, quando é comprada legalmente, geralmente ela acaba se tornando uma arma bandida, digamos assim. Até uma pesquisa recente feita por um oficial da própria Polícia Militar, e ela fala que praticamente foi feito levantamento pelo Ministério Público entre 2011 e 2012, de 4.300 armas. 38% dessas armas eram armas legais, foram armas compradas legalmente e acabaram se tornando armas bandidas. E a gente entende muito bem que praticamente 90% da população dos Estados Unidos tem arma. E aqui no Brasil, somente 10%, incluindo as ilegais. Mas só que nós temos que analisar o seguinte, por problemas culturais, problemas sociais, a crescente impunidade que nós temos, nós aqui no Brasil matamos proporcionalmente 6 vezes mais do que lá nos Estados Unidos, apesar de ser liberado o uso da arma. Agora, eu não sou contrário, em hipótese nenhuma, à compra da arma. A pessoa pode ter uma arma na sua casa. Agora, quanto à posse da arma, sair com a arma, como você acabou de falar agora. Esse exemplo do trânsito é uma coisa comum que pode ocorrer. Vai para uma banal, festa, às vezes o indivíduo pode se utilizar da arma. Uma discussão a troco de nada, aí pode acabar em um desastre aí sem precedente. Uma festa. Ou a pessoa, às vezes, deixa a própria arma, né, dentro do carro, ela vai, digamos assim, no mercado, vai fazer uma compra, fazer alguma coisa e acaba deixando a arma lá. Por quê? Porque, inclusive, nessa própria pesquisa que foi feita, eu tenho certeza que o Ministério Público ou outras instituições aí têm condições de fazer, que vocês vão ver que grande parte dessas armas utilizadas na prática do crime, elas foram armas boas. Elas foram armas compradas legalmente, mas que acabaram se tornando armas ilegais, armas bandidas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. E a gente não pode esquecer que nós temos uma legislação totalmente diferente da legislação de outros países aí, Estados Unidos, Canadá, não é verdade? Com a própria Europa. Então a nossa legislação é bem diferente, né? Então aqui a situação é mais, digamos assim, é mais complexa, né? A utilização da arma, ela demanda tem um acompanhamento psicológico para a pessoa. O policial, antes de ser policial, ele passa por uma entrevista psicológica. Com não certeza. É qualquer indivíduo que vai portar uma arma. E essa arma, ela traz aquela sensação de segurança, entre aspas, né? Porque ela também se torna um peso, que o senhor comentou agora mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com essa arma para acabar não fornecendo para um terceiro. Porque tanto é verdade que eu vou ser sincero, não sei os números oficiais de, por exemplo, 1.000 candidatos a entrarem na polícia, militar, seja militar ou civil, vão ter que passar por uma série de bateria, uma série de exames psicológicos, psicotécnicos, para verificar como aquela pessoa se comporta com a arma. Exatamente. Eu tenho certeza que o índice de reprovação, eu não sei números quantitativos, eu posso até levantar, mas é muito grande, porque tem pessoas que não estão preparadas, mas de hipótese nenhuma de portar uma arma. Não tá. Porque uma se sente super-herói, né? Exatamente. Super-herói, o poder sobe a cabeça, acha que... E muito pelo contrário, né? Ter uma arma na mão sobre sua... É uma responsabilidade muito grande. Enorme. Só quem importa que sabe. Que sabe, né? Fácil. E às vezes até nossos policiais, quantos e quantos policiais aí que às vezes também ficam, digamos assim, às vezes até preocupados, né? No horário de folga e tá com a arma. Porque ele tem uma outra preocupação. Exato. Né? Que é a arma que ele está portando, né? Que é como nós acompanhamos aí no dia a dia, até nas próprias reportagens de algumas emissoras de TV, que quantos policiais militares, né, de folga, e também policiais civis, agentes penitenciários, pessoas voltadas e ligadas à área de segurança pública, são vítimas, né, de roubo. Né? E alguns acabam até... Aconteceu um caso agora, aí, esse final de semana, aí, coitado de um próprio capitão da rota, né, que você está sabendo. Como é que foi? Foi aqui na região, inclusive, né? Foi na divisa aqui com Osasco, mas pertence à área de São Paulo, né? Eles estavam numa festa, e os indivíduos lá chegaram, em princípio o intuito era roubar as pessoas. E assim que eles descobriram a identidade dele de policial militar, ele foi sumariamente alvejado sem ter esboçado nenhuma reação, sem ter feito nada, por simples maldade.
Mas entraram na casa dele, né? Entraram. Entraram na E casa 10 onde tiros estava ele vendo tomou. essa... Então, senhores, infelizmente já estamos ao final. Temos umas 7, 8 perguntas aqui ainda que com certeza responderemos a semana que vem, mas já estamos já ao término. Acredito que foi bastante esclarecedor aí o nosso bate-papo, né, a nossa conversa sobre a segurança pública, que sempre, né, traz o interesse das pessoas, né, que hoje nós estamos numa situação, né, Gato? Eu queria que você desse as suas considerações finais. As considerações eu aproveito para fazer uma dica de segurança. Eu peço a todos que evitem fazer o uso ostensivo do celular na via pública, principalmente em local ermo. Se está próximo a uma base da Polícia Militar, uma viatura, como nós estamos colocando agora nos pontos de ônibus, policiais a pé. Agora, do contrário, evitem, porque nós sabemos que são objetos de valor, que custam aí alguns deles em torno de R$1.000, e que mesmo sendo bloqueado o e-mail, nós temos aí um comércio ilegal e informal que faz o desmonte desses celulares e vende facilmente as peças, ou seja, no mercado do crime, essa mercadoria celular, facilmente ela é transformada em dinheiro. Obrigado. Pois Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e complementar o que o Gato falou, que o nosso principal problema hoje em dia tem sido o celular. Então, essas considerações aí são essenciais. Muito obrigado a todos aí e até a semana que vem com mais um programa PM e a Comunidade. Agradeço a todos os telespectadores aí que nos assistiram.